Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Glória a Deus! Estão animados, sim ou não? Hoje é dia de bênção, dia de vitória para você. Eu sempre gosto de dizer que é dia de bênçãos, dias de vitória, porque quando o cristão começa bem o dia, a tendência do dia é se manter bem até o término dele. Até o final do dia. Se você está começando o dia hoje, saiu do serviço, veio para cá, quem aqui está no horário de almoço? Levanta a mão. Muita gente está agora no horário de almoço, passando para receber a palavra. Começou bem a sua tarde, tenha certeza que vai terminar também. Quando nós começamos debaixo da cobertura de Deus, tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fizemos, o Senhor vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele está sendo a nossa cobertura. Eu quero falar algo com você hoje, muito importante, que às vezes as pessoas deixam de lado, as pessoas às vezes começam a olhar a vida dos outros e começam a esquecer daquilo que ela tem, das promessas que ela tem, ela começa a esquecer dos recursos que ela tem. Não vou falar aqui sobre a inveja, não, mas às vezes é algo muito semelhante, muito parecido, que faz cristãos deixarem de prosperar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 15, como diz o pastor Jaime, até uma criança sem dente consegue encontrar também. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15, começa assim dizendo: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então aqui ainda não era Abraão, aqui se refere como Abrão. Você vê que veio a palavra do Senhor até ele, sim ou não? É o que está escrito aqui. Veio a palavra. Quem aqui veio também para receber a palavra hoje? Levanta a mão. Todos vieram para receber a palavra. Porém, a palavra revelada é aquilo que todas as pessoas querem, é aquilo que todas as pessoas desejam, só que há algo muito importante, fundamental nisso. Se você recebe a palavra, se você recebe a instrução e não tem paciência de esperar que ela se cumpra, ela não vai se cumprir. Algo muito normal de todos dizer: quem planta, colhe. Não está errado, realmente quem plantou vai ter uma colheita. Só que se eu planto, eu não espero crescer aquilo que eu plantei e vou embora, eu vou colher? Não vou, outra pessoa vai colher, mas eu não, porque eu saí dali. Então quando você recebe uma palavra de Deus, quando você recebe a palavra revelada, há um segredo que precisa estar dentro de você: o esperar para você poder colher, o esperar para que aquela palavra seja real e para que aquela palavra seja cumprida na sua vida. Olha o que o salmista diz, no meio da Bíblia agora, no Salmo 119. Salmo 119, no versículo 14. Aqui está um segredo muito importante para a vida do cristão. O segredo de esperar. Agora o esperar, vamos lá, ele denota também a ideia de confiança. Sim ou não? A pessoa que espera pela outra, ela faz uma venda, espera pelo recebimento, ela espera, ela confia que aquela pessoa vai pagar. O marido que viaja, a esposa fica esperando ele em casa, ela espera que o marido vai voltar. E o marido espera que vai chegar e a esposa dele estará esperando. Então toda espera há uma confiança. Se você espera na palavra do Senhor, é porque você confia. A partir do momento que você deixa de confiar, você também deixa de esperar. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, no versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Salmo 119, versículo 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Veja que é semelhante à palavra que foi dita para o Abraão, ali em visão, dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus dizendo para Abraão que ele era o grandíssimo galardão. Em outras palavras: Abraão, a tua recompensa virá de mim. Se você veio até a casa de Deus hoje, não fique esperando que a tua recompensa virá do homem, que a tua recompensa virá de alguém que um dia você ajudou. Mas aqui o próprio Deus diz para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão. O nosso galardão, a nossa recompensa vem no Senhor. Só que há um princípio aí muito importante que o salmista revela: esperei na tua palavra.
Será que você tem esperado realmente na palavra do Senhor? Ou você anda tentando dar o seu jeitinho? Porque a pessoa que tenta dar o jeitinho, ela faz as coisas da maneira dela. Ela deixa de confiar e ela perde aquilo que Deus declarou para ela. Eu acredito que você, tendo uma semana de convertido, tendo um mês, 10, 15, 20 anos, você tem uma palavra que o trouxe e o manteve aqui. Que manteve você esperando aqui, como o Tiago Pérez estava cantando agora há pouco, com o pastor Sidmar, a palavra que me manteve em pé aqui. Alicerçou minha fé, eu vou chegar lá. Agora, pessoas que não vêm esperando que essa palavra se cumpra, então ela não vai chegar a lugar nenhum. Se você quiser que a palavra venha se cumprir na sua vida, talvez você esteja até aqui hoje dizendo, pastor, eu estou pensando em abandonar, eu estou pensando em parar. Cuidado, não faça isso. Porque se você parar no meio do caminho, você deixa de conquistar. Porque você deixou de confiar. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam e permanecem para sempre. Eu já vi casos de pessoas vindo até mim para fazer um atendimento, para pedir um atendimento, e no atendimento ela conta uma bênção, compartilha uma bênção, dizendo, pastor, eu lutei 10 anos pelo meu casamento, e as coisas mudaram, melhoraram, hoje meu marido está na igreja, convertido, é batizado. Pastor, eu fui dizimista e parecia que nada contribuía para mim, porém, um dia de repente as portas se abriram e hoje eu sou bem sucedido. Eu lembro um testemunho que o pastor até Gabriel Michelazzo, quando estava aqui na sede, ele contou, uma jovem sentiu o chamado de ser patrocinadora, falou, mas Deus, eu não tenho serviço, eu não tenho uma fonte de renda. O que ela fez? Simplesmente patrocinou. Passaram 4 dias, ela já estava trabalhando. Ela esperou na palavra do Senhor. Se Deus tocou, se Deus confirmou a palavra no coração, a gente não tem que ficar questionando. E foi algo que, se você for ver, aqui no decorrer da leitura, Abraão ele começa a fazer. Olha aqui no versículo 2. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E assim são pessoas às vezes. Deus, será que isso vai acontecer mesmo? Eu estou esperando há tanto tempo. Abrão ali já tinha mais de 80 anos, quase 90, esperando um filho ainda. Só que aqui a recompensa dele viria de quem? O próprio Deus estava assegurando para ele. Agora pessoas que questionam, começam a perguntar, mas será que vai dar mesmo? Será que a minha firma vai voltar a ser o que era? Será que agora os meus negócios irão para frente? Pastor, eu sou autônomo, eu tenho um salão de cabeleireiro, eu tenho um comércio, eu tenho uma venda e parece que nada vai para frente. Mas se você ficar questionando Deus, fica questionando, perguntando, a sua fé começa a ser abalada. Ontem, eu vi uma pregação lá na minha cidade, o pastor Paulo estava lá, e ele compartilhou uma mensagem que eu achei muito legal, até combinou com um trecho do que eu estou trazendo aqui hoje. Em Malaquias, no capítulo 1, pode abrir, vamos lá, não estava programado não, mas eu me lembrei. Malaquias no capítulo 1, veja só como era aquele povo, a reação daquele povo naquilo que Deus dizia. Malaquias no capítulo 1, no versículo 2, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Então você vê que Deus começa dizendo, eu vos amei. E o povo fala, em que nos amaste? O povo começa a questionar. Vai lá para o versículo 6 agora. O filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Aqui Deus falando. E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos o teu nome? Você vê que para tudo que Deus falava, o povo tinha uma resposta já perguntando. É como se não acreditasse, é como se não confiasse. E você sabe que em Malaquias capítulo 3, versículo 8, temos mais uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Então você vê que quando a pessoa ela começa a questionar a Deus, é porque a pessoa já está desacreditada. Agora a pessoa quando está desacreditada, ela consegue chegar a algum lugar? Consegue? Não consegue. Quando você faz algo sem confiança, não vai dar certo. Uma vez eu lembro um pastor nosso, o reverendo João Batista, ele dando um exemplo. A pessoa vai subir num cavalo, mas ela sobe sem confiança, o que vai acontecer com ela? Vai cair.
Porque ela já começou sem confiança. E assim é na nossa vida, assim são nos nossos empreendimentos, assim é na nossa família. A pessoa começa uma campanha dizendo: mas meu marido é difícil. Não vai dar certo. Se você começa sem confiar, de nada adianta. Você pode ficar 10, 20, 30 anos na igreja. Você não vai ver a glória de Deus, a bênção de Deus na sua casa, a bênção de Deus nos seus negócios. Quando você aprender a confiar mesmo. Agora vamos dar sequência na nossa mensagem. Vamos voltar lá para Gênesis, agora no capítulo 16. Gênesis 16, no versículo 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Agora eu até grifei aqui na minha Bíblia. Vamos ler juntos? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então você vê que Deus fala com ele no capítulo anterior, só que no capítulo seguinte, qual voz que ele ouviu? Ouviu a voz da mulher dele, a voz de Sarai. Se você ficar ouvindo a voz daqueles que estiverem à sua volta e deixar de ouvir a palavra de Deus, cuidado. O que pode vir na sua vida, talvez aparentemente seja uma bênção, só que não era aquilo que Deus queria para você. Não era aquilo que Deus tinha preparado para você. Não era a bênção que o Senhor já lhe deixado tudo pronto para você tomar posse. Mas você foi dar o seu jeitinho, porque agora aqui, Abrão ouvindo a voz de Sarai, o que acontece? Ele gera através de Agar. A primeira ideia de Abrão, nesse texto que nós lemos, era que a bênção, ou seja, a herança iria ficar com o empregado damasceno Eliezer. Era o que ele pensava. Aí veio a Sarai e deu uma ideia um pouco melhor. Bom, não vai ficar com o empregado. Então, Agar, que é a minha concubina, você usa como se fosse a minha barriga de aluguel e tem um filho, esse filho vai ser nosso. Porém, algo muito interessante na Bíblia, a Bíblia é completa. Quando o homem casa com a mulher, eles se tornam uma só carne. Se a bênção era para vir de Abraão, consequentemente era para vir de quem também? De Sara. Mas o Abraão não entendeu isso. Se os dois eram uma só carne, a bênção que era para vir dele também era para ser gerado a partir dela. Mas faltou a confiança. Mas faltou confiar em Deus e foi dar o jeitinho. Muitas pessoas vêm procurando respostas longe de Deus. Muitas pessoas vêm procurando respostas longe daquilo que Deus está falando. No capítulo 15 a gente continua agora. No versículo 4, diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Esse teu herdeiro, é diferente do seu herdeiro. Não vamos entrar aqui em regras de português, enfim, agora quando se refere a teu, igual vamos dizer que eu diga aqui, a irmã obreira Marlene, está lá no canto. Eu digo, irmã Marlene, o teu crachá está pendurado. Eu me referi a um crachá que é dela, é dela. Agora, se eu falasse, se eu me referisse a ela juntamente com uma outra pessoa e dissesse o seu crachá, eu poderia estar me referindo ao crachá de uma terceira pessoa. Mas agora, quando Deus fala com Abraão, o teu herdeiro, é porque partiria de quem o herdeiro? Do próprio Abraão. Não era a bênção do Eliezer. Não era para vir uma bênção, que até então a Sara não tinha dado essa opinião, mas a bênção era para ser gerada do próprio Abraão. Com quem? Com Sara. Só que ele não ouviu. Ele foi dar ouvidos para ela depois. Continuando no versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será o quê? A tua semente. Eu separei aqui alguns tópicos dizendo: a bênção vem daquilo que será gerado de você. Muitas pessoas estão na casa de Deus se achando incapazes. Muitas pessoas, infelizmente, estão na casa de Deus achando que não conseguem mais, achando que não irão prosperar, achando que os recursos que ela tem são limitados. Pelo contrário, aquilo que Deus dá para você é porque a partir daquilo virá a sua prosperidade.
O Abraão, ele tinha esposa, ele não precisava recorrer a lugar algum. Ele tinha os recursos para fazer que o filho viesse. Que filho? Esse aqui, o filho da promessa, seria o Isaac. O filho viria dele, com Sara. Os recursos estavam com ele. Não precisava ele recorrer a outro lugar. Se você está aqui, você tem todos os seus recursos na sua casa, não precisa ficar procurando fora. Muita gente tem, as pessoas aí fora têm aquele ditado, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Está errado. Aquilo que é seu que é bênção, aquilo que é seu que você vai prosperar, naquilo que é seu. Ah, pastor, mas parece que nunca vai para frente, irmão. Deus vai fazer prosperar na sua mão. Qual o propósito que nós estamos fazendo aqui esse mês? Não é unção da prosperidade? Para quê? Para que tudo que você colocar a mão venha dar certo. Mas serão os seus recursos. Será aquilo que será gerado de você e não de outro. Tem gente que fala, mas eu queria trabalhar na outra empresa. Não, nessa empresa Deus está te preparando às vezes para você se tornar o gerente, para você abrir o seu próprio negócio, para você ter as condições todas junto com você, e você às vezes quer procurar em outro lugar. A Bíblia conta a história do Davi, quando ele vai lutar com o filisteu, Golias. Quando ele chega ali, o Saul quer colocar o que em Davi? Uma armadura. Só que aquela armadura era de Davi? Era de Saul. Ele iria vencer com a armadura de Saul? Então vamos lá agora, só para você ver. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 e 39. 1 Samuel 17, 38 e 39. Veja a ferramenta que ele usou para vencer. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 38 e 39. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. E tomou o seu cajado na sua mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia sabeiro no surrão, e lançou mão da sua funda. Certo ou errado? Não foi de uma funda qualquer, era da funda que era dele. Ou seja, o recurso que ele tinha para vencer o gigante estava com ele. Ah, mas é uma funda. O Saul está oferecendo para ele uma couraça, está oferecendo para ele uma armadura de guerra. Mas o que ele tinha era uma funda. Ele foi para a batalha com o quê? Com uma funda. E das 5 pedras que ele pegou no riacho, uma só foi necessária para ele vencer o gigante, mas foi com aquilo que era dele. Não fique esperando que você vai prosperar com aquilo que é dos outros. Ah, pastor, mas o curso, a faculdade que eu fiz, a minha faculdade não é reconhecida. Quem faz a faculdade é o aluno. Ah, pastor, mas a especialização que eu tenho hoje não é tão procurada. Então você, naquilo que você tem, você vai se aprofundar um pouco mais, vai aprender um pouco mais e vai ser bem sucedido. Mas naquilo que é seu. As pessoas às vezes desprezam o talento que há dentro de si. As pessoas às vezes desprezam o dom que Deus as deu. E ficam olhando sempre aquilo que é dos outros, sempre ficam olhando aquilo que vem de fora e se esquecem do Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ah, pastor, você gosta de rodar a Bíblia? Eu gosto. É bom a gente sempre passear, porque tudo que eu estou falando aqui não está fundamentado em experiência, naquilo que eu passei, ou em história simplesmente para você ficar aqui 1 hora assistindo. Não, o que eu estou dizendo está tudo fundamentado aqui, ó, na palavra de Deus, que é digna de toda aceitação e merece toda atenção. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 41, diz assim: uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Vamos entender isso aqui. O sol tem seu brilho, a lua tem seu brilho, a estrela tem seu brilho, e dentre as estrelas ainda, cada uma tem um diferente tipo de brilho. Todas elas têm o que em comum? A luz. Todas produzem luz. Ah, pastor, mas um produz mais, o outro produz mais. Cada um tem seu tipo de brilho. Você não pode ficar olhando, mas eu queria ter aquele tipo de brilho, pastor. Mas eu queria, pastor, ter aquele cargo. Não,
o que você tem, todo mundo tem também. Então você tem que falar, bom, se eu tenho esse tipo de brilho, então vou fazer brilhar. Tem muitas pessoas apagadas hoje, apagadas, estando dentro da casa de Deus, porque elas não assumem o posto, não assumem o lugar que elas têm, como filhos de Deus. Ela é luz, mas ela ainda não descobriu isso. Ela vive escondida, vive tentando se esquivar, vem a oportunidade, ela se acha incapaz e sai. Não, Deus capacita. Deus não colocou José ali no Egito simplesmente por colocar, não. Conforme vinha as responsabilidades, Deus ia capacitando José também. Imagina um jovem que simplesmente sonhava, estava no campo com 17 anos e depois ele vai agora ser escravo no Egito. Tudo que ele começa a fazer começa a prosperar. Olha a gente voltando aí de novo na unção da prosperidade. Tudo que ele colocava as mãos dava certo, mas ele não escondia aquilo que ele sabia fazer, não. Sonharam lá dentro da prisão que ele estava, Potifar o havia mandado, o que ele fez? Revelou os sonhos. Depois saíram da prisão, ele ficou lá 2 anos esquecido, até que o faraó teve um sonho. E ele de novo, mostrando o brilho dele, mostrando aquilo que ele sabia fazer. Mas Deus estava o capacitando, Deus te capacita. Ah, pastor, mas essa luta é muito grande. Você vai ser capacitado, Deus não vai colocar algo para você maior do que você possa suportar. Você não tem que ficar tentando imitar ninguém, tentando imitar pastor, não, você tem que ser um imitador de Cristo. Resolver as situações. Agora as pessoas às vezes, elas ficam com medo e se acham incapazes. Abra sua Bíblia agora em Provérbios no capítulo 5. Meio da Bíblia Salmos, à direita Provérbios. Provérbios no capítulo 5. Todo mundo aqui é bom de Bíblia, mas se alguém precisar de ajuda, grita socorro que os obreiros irão até você. Provérbios capítulo 5, no versículo 15, diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Em outras palavras, a tua prosperidade, você vai se saciar com aquilo que você tem. Volto sempre a dizer, mas pastor, mas está sendo tão repetitivo, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa sai da igreja, ela sai daqui e ela acaba se esquecendo. Então é bom a gente estar sempre repetindo, sempre rodando a Bíblia com a mensagem dizendo, você vai prosperar com aquilo que é seu. Faz prosperar a tua vida com aquilo que você tem. Esse é o tema da nossa mensagem, prosperando naquilo que é seu. Quantas pessoas tentaram, arriscaram, uma aventura profissional, saíram do emprego onde era bem sucedido, porque acharam que iria se dar bem em outro lugar, e as coisas não fluíram, não aconteceram. Ela voltou depois até para o mesmo emprego que estava antes, até descobrir que o que ela precisava sempre esteve ali. O que você precisa sempre esteve com você, falta você olhar agora aquilo que você tem. Eu me lembro também, falando de Davi, eu me lembro da pesca maravilhosa. Jesus ele vem até aqueles pescadores, Jesus ele pede o barco, Jesus prega ali na praia, e aqueles pescadores haviam pescado a noite toda. Depois Jesus diz em Lucas 5 no versículo 4, lançai as vossas redes. As redes eram de quem? Eram deles. Eles não pegaram outra rede, não foram para outro rio, eles prosperaram naquele lugar. É onde você está, com os seus recursos, que você vai prosperar. Agora teve o toque de Jesus ali dizendo, lançai as vossas redes. Ele estava dizendo. Jesus ele continua dizendo para nós também, lançai as vossas redes. É com aquilo que você tem que você vai longe, que você vai prosperar, que você vai progredir, e nada vai fazer com que você pare. Nada vai fazer com que você venha travar no meio do caminho. Vamos voltar para Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, onde nós começamos. Gênesis 15, Eu já ouvi aí alguém dizer. Gênesis no capítulo 15. Versículo 5, vamos ler novamente. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Vamos agora para o capítulo 17, uma folha à frente. Você viu que nesse meio tempo, quando Deus dá o recado para Abraão, ele tem o filho com Agar, nasce o Ismael ali, e agora passam-se 13 anos. Abraão tinha 86, quando Deus falou com ele. Passaram-se 13 anos, e ele experimentou do silêncio de Deus. Por quê?
porque deixou de dar ouvidos ao Senhor. Às vezes as pessoas elas experimentam de um silêncio, mas falam, Deus não está falando comigo. É porque ela, na verdade, deixou de ouvir ao Senhor. Ah, mas Deus não fala, Deus continua falando. Mas quando a pessoa deixa de ouvir, ela não consegue mais ouvir. Obviamente, foi isso. Ele ouviu Sara, ele parou de ouvir a Deus. No capítulo 17, no versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. É como se fosse uma chamada de atenção do próprio Deus. Abrão, eu sou o Todo-Poderoso, não é Sara? Anda em minha presença e sê perfeito. Seja perfeito, andando na minha presença, não naquilo que os outros dizem. Muitas pessoas já se decepcionaram na vida porque ouviram alguém, porque ouviram um conselho errado. Você é bobo, você fica aqui nessa empresa, você tem um potencial muito maior. E a pessoa, ela iludida com aquilo que estão falando, ela vai, muda e depois acaba quebrando a cara. E precisa retornar. Quando consegue o retorno de volta? Quando não, fica aí de um lugar ao outro, tentando fazer bico, tentando se virar e as coisas não fluem, não acontecem. Mas porque um dia deixaram de ouvir ao Senhor. Teve um caso que aconteceu comigo, eu experimentei também de ouvir da voz de Deus. Eu estava numa empresa trabalhando, eu falei, Deus, se for para eu sair deste lugar, eu quero que o Senhor me confirme, que pelo menos 2 empresas iam me ligar amanhã. Observação, eu não havia deixado o currículo. Só que eu cheguei à noite na faculdade, eu comentei ali com o pessoal, eu estou pensando em sair e tal, ficou só nisso. No outro dia o colega da faculdade falou, Zé, eu conversei aqui sobre você, falei de você, o jeito que você é, as qualidades que você tem, enfim, a empresa está interessada em fazer uma entrevista com você, você topa? Eu falei, eu vou pensar, Dilson, deixei. Depois, mais para frente ainda, isso no dia seguinte, a outra ligou e falou, Zé, tem um cargo aqui na empresa que é a sua cara, você é comunicativo, fala, extrovertido, enfim, se você entrar você vai se dar muito bem. Aí eu entendi que era resposta de Deus, aí eu entendi que era sinal de Deus. Aí sim, eu saí de onde estava e fui, porém estava na direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, tudo dá certo, tudo encaminha. Quando você não está, você faz igual a Abraão, parece que deu certo, mas na verdade não. No versículo 5 de Gênesis capítulo 17 diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de multidão de nações te tenho posto. Naquela Bíblia do Missionário de 1880 comentários, eu estava lendo os comentários a respeito dessa história. E ali eu achei importante quando ele diz que a troca do nome representava o início de uma nova fase. Agora, depois de 13 anos, Abraão ele começa a experimentar de uma nova fase que estava se dando na vida dele. Ele deixa de ser agora pai exaltado, que é Abrão, e passa a ser pai de multidões, agora Abraão. Mas vale lembrar que, para essa nova fase começar, ele precisou passar a ouvir de verdade o Todo-Poderoso. Só que se passaram 13 anos. 13 anos é muito tempo. 1 mês sem ouvir a voz de Deus é muito tempo. 1 semana é muito tempo. 1 dia é muito tempo. Em 13 anos, José sai da casa dele, sai de Canaã, se torna escravo, passa ali 13 anos na prisão e se torna governador. Em 13 anos, tudo isso aconteceu. Agora 13 anos sem ouvir a voz de Deus, 13 anos sem saber a vontade de Deus. Diga para o seu irmão, meu irmãozinho, você vai prosperar com aquilo que é teu, mas diga com fé agora, meu irmãozinho, você vai prosperar com aquilo que é teu, que o Senhor te deu, aí está a sua bênção. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus? Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.